que eu gostaria de trazer para vocês hoje fala de muitas coisas. Vocês já perceberam como a Bíblia é cheia de simbologias? Eu acredito que quem já se aventurou a ler a Bíblia já percebeu isso, não é mesmo? Tanto nas profecias do Antigo Testamento, né, como também nas parábolas do Novo Testamento, nós vemos essa linguagem simbólica sendo muito usada, não é mesmo? E compreender esses símbolos certamente vai nos levar a um entendimento maior e mais profundo das Escrituras. Bom, em suma, a simbologia, ela usa algo material, algo físico, algo palpável, para ilustrar algo espiritual, para ilustrar um panorama espiritual. Um exemplo muito interessante que a gente pode usar para ilustrar esse conceito é o do Espírito Santo. Nós podemos observar vários símbolos sendo usados na pessoa do Espírito Santo. Nós já ouvimos falar que o Espírito Santo é fogo, né? Lembram no Pentecostes como que ele se manifestou? Como línguas de fogo descendo sobre as pessoas. Então, é usado algo do nosso mundo físico para que as pessoas se imaginem, principalmente as pessoas daquela época. Hoje nós temos já um entendimento maior. Mas para que aquelas pessoas pudessem entender, compreender, ter uma noção espiritual de como é o Espírito Santo. O que o fogo faz? O fogo, ele purifica. O fogo, ele queima as impurezas. E quanto mais nobre é algo, quando passado pelo fogo, mais ele purifica. Vocês já devem ter ouvido falar, acho que até eu falei aqui sobre quando o ouro é colocado no fogo, as impurezas se separam dele, os outros metais se separam e você pode extrair o ouro puro, mas só quando ele é passado pelo fogo. Algumas pedras preciosas também, quando elas são submetidas ao fogo, elas mudam a tonalidade e elas se tornam mais valiosas. Muito interessante isso. Outra simbologia que é usada também para o Espírito Santo é do vento, como um vento impetuoso. Lembra disso? O Espírito Santo, ele é representado também como vento. O vento é imprevisível, nós não sabemos como ele vai agir. Não sabemos de onde vem, para onde vai, mas ele traz frescor, ele traz a chuva. O vento, ele conota poder, não é mesmo? Poder. Então, assim, as pessoas começam a ter noção de todas as características do Espírito Santo. Como essa pessoa é, como ela age, através dos símbolos que ela representa. Outra representação é o selo do Espírito. O selo, lembram que o selo é aquele... antigamente eles colocavam selo nas cartas. Aquilo representa autoridade. Quem tem um selo é quem tem autoridade. E o Espírito Santo, o selo do Espírito, representa a autoridade. A pomba, lembram? A pomba é outro símbolo do Espírito Santo. Porque a pomba, ela é gentil, ela é suave, ela é delicada. E assim também é o Espírito Santo. E um outro símbolo também é o óleo. O óleo do Espírito. O óleo representa a proteção, a unção.
né? O cuidado. E por último, a água, que acho que é o que mais é usado para o Espírito Santo. Um dos símbolos que é mais falado é a água. E quando nós queremos entender também, além do símbolo, o que é a água? Vamos pensar o que é a água. O que a água faz? A água limpa, a água purifica, ela refresca, ela sacia. Mas se eu quero ir mais longe ainda, se eu quero entender mais profundamente ainda o que ele está falando, a profundidade disso tudo, eu vou buscar para quem eles estavam falando isso. Para quem a Bíblia estava falando? Principalmente o Antigo Testamento. Estava falando a um povo que morava no deserto. E o que é água? Para nós a água já é importante. O que é água para uma pessoa que mora no deserto? Água é tudo. Água é vida. Sem água nós morremos. Sem água a plantação morre, nós não temos comida. Sem água os animais morrem. Nós não podemos viver sem água. E nós não podemos viver sem o Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Amém. É isso que nós... Quando nós entendemos esses símbolos, nós começamos a entender mais profundamente o que Deus quer nos dizer. Porque para nós, com a nossa mente tão limitada, muitas vezes é difícil entender as coisas espirituais. Então é por isso que muitos símbolos são usados na palavra de Deus, para que nós possamos entender mais profundamente, um pouquinho mais, a respeito das coisas espirituais. Eu gostaria que vocês abrissem agora a palavra. Ainda não estamos com o nosso... Não tínhamos certeza que estaríamos funcionando aqui, então por isso que não temos a palavra aqui. Mas eu gostaria que vocês abrissem a palavra em Gênesis, bem no comecinho. Vamos lá? Gênesis 2, 7. Liguem as suas palavras. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós vemos aqui nessa passagem o autor de Gênesis, que a maioria dos estudiosos atribuem a autoria a Moisés, mas nós sabemos que toda a inspiração vem de Deus. Fala sobre o homem ter sido feito do pó. Nós não sabemos se trata literalmente de Deus pegando o pó, ou se esse autor quer representar algo falando isso. Mas de acordo com a palavra de Deus, o homem foi feito do pó da terra. E outros símbolos que também nós vemos, eu vou só jogando para vocês. Daqui a pouco a gente chega lá. Tantos pela Bíblia, não é mesmo? Vocês lembram da noiva? O que é a noiva? A noiva é a igreja. E o noivo? É Jesus. A figueira. A figueira representa a sinagoga de Israel. As estrelas representam os seres humanos. Enfim, são tantos os símbolos. E quando nós sabemos o significado desses símbolos, nós vamos compreendendo mais e mais a palavra. Em Apocalipse 22, 17, se vocês puderem abrir, primeiro nós começamos do Gênesis, já estamos no Apocalipse. Fala assim, Apocalipse 22, 17.
fala assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Veja só, se você não sabe do símbolo, você vai pensar, meu Deus, a noiva. Quem é a noiva? Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Agora que vocês já sabem sobre esses símbolos que eu falei, quem é a água da vida? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a água da vida. Quem é a noiva? A igreja. Amém? Vocês lembram que na semana passada eu falei para vocês que nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus? Lembram disso? Que todos nascemos almas viventes. Ou seja, todos nascemos pó. Como fala lá em Gênesis? Todos nascemos pó. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, fazemos aquela oração que todos fizeram, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Nós nascemos de novo. E o Espírito Santo passa a habitar em nós. Vejam só. O Espírito Santo é acrescentado em nossa vida. O Espírito Santo é água. Nós somos pó. O que acontece quando a água é acrescentada no pó? Nós viramos barro. Nós nos tornamos barro. E aí sim, nós somos capacitados a sermos moldados por Deus. Amém? Agora eu gostaria que vocês abrissem em Jeremias 18, 6. Jeremias 18, 6. Diz o Senhor: eis que, como barro, olha nós aí com o Espírito Santo, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quem é o oleiro? O outro símbolo. O oleiro é Deus. É Deus. E nós somos o barro nas mãos de Deus. Deus irá nos transformar no que Ele quiser. Não é mesmo? Mas eu também já vi muitas pessoas querendo dizer para Deus: não é assim, Deus, que eu quero que você me faça. Não é assim, Deus. Eu não quero isso daí. Deus quer fazer um vaso lindo de você. Você diz: não, Deus, não quero esse vaso aí. Esse não. Em Isaías 29, 16, fala assim, olha só, mais um profeta falando. Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao oleiro: ele nada sabe. Não parece com isso? Será que muitos de nós não estamos vivendo nossas vidas cristãs assim? Queremos as bênçãos de Deus. Deus, eu quero que o Senhor me proteja. Eu quero que o Senhor cuide da minha família. Mas eu não quero esse vaso aí que o Senhor quer fazer para mim. Não, desse jeito não. Tem que ser do meu jeito. Sabe uma analogia, até hoje de manhã eu lembrei dessa analogia que o Sandro ele usa no curso de finanças. E eu acho bem legal. Que ele fala
de quando nós vamos fazer um bolo. E é uma coisa que eu gosto muito, né? E eu nunca... Hoje eu faço bolos muito lindos. Modéstia à parte, né? Mas, quando eu comecei a fazer bolo, deu muito errado. Ninguém começa fazendo um bolo lindo. A gente sempre começa fazendo um bolo horroroso. Já esqueci de colocar fermento, já quis tirar ele antes do tempo, já deixei assar demais. E ficou uma porcaria o meu bolo. Muitos. Até que eu acertasse o bolo certo. E existe uma maneira certa de nós fazermos um bolo. A gente tem que seguir essa receita. Se eu não sigo essa receita para fazer a massa do bolo, não vai dar certo. Vai dar errado. Eu tenho que seguir. E eu tenho que esperar um tempo certo. Então eu faço a massa. E a ordem dos ingredientes importa, sim. O tempo que eu deixo no forno importa, sim. Depois que eu tiro do forno, eu tenho que esperar esfriar. Porque se eu não esperar esfriar, ele vai desmontar e eu tirar da forma. Eu vou arruinar tudo. Então, existe um tempo, um processo que depende de mim. Nessa brincadeira, Deus seria aquele que iria fazer o recheio e a cobertura. Então, tem coisas que dependem de mim, que seria fazer a massa, para que Deus pudesse abundar, então, sobre esse bolo. Porque um bolo, às vezes, só a massa branca do bolo não tem graça, né? O legal é o recheio, a cobertura. Isso que vai dar o uau no bolo. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer um bolo maravilhoso, todo recheado, todo coberto, lindo, maravilhoso. E muitas vezes nós apresentamos para Deus um bolo arrebentado. Ou eu tiro antes do forno, está cru. E eu quero que Deus abunde na minha vida, que Deus me abençoe. Mas como que Deus vai abençoar, vai derramar sobre nós, sobre um bolo desse tipo? Mesmo que Ele faça, mesmo que Ele derrame sobre esse bolo cru, digamos assim, o bolo vai se desmoronar. Vai ficar uma porcaria. Então existe uma parte que depende de mim. Existe sim. Quando eu sou barro, eu preciso me deixar trabalhar nas mãos do oleiro. Deixar que Ele me use. Deus, estou aqui, eis-me aqui. Estou nas tuas mãos. E sabe, se nós fizermos do nosso jeito, nós não vamos ter como reter as bênçãos dele sobre nós. Tudo vai embora. Um vaso rachado não retém bênçãos. Um vaso furado, um vaso rebelde, não vai reter as bênçãos. As bênçãos vão se escoar, elas vão embora. E foi esse ponto que gerou essa ministração de hoje. Meu pai, ele plantou uma estufa com vários canteiros de morango. E ele colocou lá, em cada canteiro, o nome de um dos filhos. Colocou um para minha mãe e cada nome dos filhos ele colocou uma plaquinha em cada canteiro. E nós temos liberdade de colher o morango daquele canteiro, quanto nós quisermos. E aí estava eu na terça de manhã indo colher os morangos. Estava entrando já na estrada e o Sandro me liga. Amor, você esqueceu as bacias.
E são 3 bacias que eu estava levando. Porque é melhor sempre levar a mais do que levar a menos, né? Vai que deu bastante morango, eu já tenho como levar. E aí me deu uma preguiça de voltar. Eu pensei assim, mas daí eu lembrei. Eu falei, bom, se eu não levar lá, não tenho onde colocar. Eu vou ter que trazer assim na blusa e vou trazer meia dúzia de morango. Não vou conseguir carregar os morangos para casa. Aí eu falei, não, vou voltar. E enquanto eu voltava, Deus começou a falar comigo. Mas é claro que numa perspectiva espiritual. Que nós somos vasos dele. E que Deus deseja nos encher de bênçãos. Deus deseja nos encher de unção, de luz. Mas se eu, como vaso, não me deixar trabalhar pelas suas mãos, sabe, não deixar que o meu barro fique molinho pelo Espírito Santo, porque eu preciso do Espírito Santo para que o meu barro fique molinho para Deus trabalhar. Senão meu barro vai ficar duro. Eu aceitei o Espírito Santo, mas só um pouquinho. Eu tenho que esperar secar o vaso, passar pelo forno. É que nem o bolo. Esperar passar por todas as etapas. Porque se isso não acontecer, esse vaso pode rachar, pode quebrar, pode ficar com furo. E o que vai acontecer? Eu não vou conseguir receber, eu não vou conseguir reter as bênçãos dentro de mim. Assim como ela veio, ela vai embora. Eu faço, vai fácil, né? E aí eu fui para aquela colheita de morangos e foi pura ministração. Deus falando comigo. Deus falando comigo. Aí eu me lembrei daquela passagem da viúva e do azeite. Vocês lembram da história dessa viúva? Ela era viúva de um profeta. Vocês vejam, ela era viúva de um profeta, de um homem de Deus, discípulo de Eliseu. E o homem, mesmo sendo um homem de Deus, deixou essa mulher endividada. Ele tinha dívidas. E essa mulher ficou viúva naquela sociedade. Uma mulher já não era nada. Uma viúva, então, era escória. E os credores bateram na porta e ela nada tinha. A única coisa que ela tinha era um vidrinho de azeite. E 2 filhos. E os credores chegaram, nós viemos buscar os teus filhos como escravos. E essa mulher ficou apavorada. Ela correu até o profeta Eliseu. Profeta, me ajude. Eles querem levar os meus filhos. E então ela falou assim, ela deu instruções a ele. Veja só a importância de buscarmos instrução para os nossos problemas. Nós precisamos de ajuda. E esse homem de Deus falou para ela assim: vai até os teus vizinhos, você e teus filhos, e emprestem o tanto de vasilhas e vasos que vocês puderem, mas não poucos, muitos, e levem para a casa de vocês. E então fechem a porta, você e a tua família, e comecem a encher. E vocês lembram o que aconteceu? Ela começou a encher e os filhos iam alcançando as vasilhas. E foram enchendo as vasilhas. Um potinho de nada, encheram muitos vasos de azeite. Até que ela falou, me traga mais um. E o filho falou, acabaram os vasos. E então o óleo cessou. Olha só. E então o óleo cessou.
podemos tirar disso várias lições. São muitas lições que Deus nos dá através dessa passagem. Deus ajuda a sairmos das nossas dívidas. E isso é verdade. Deus foi fiel à família do seu servo, mesmo depois que ele morreu. Deus foi fiel. Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus de milagres. Amém? Deus faz milagre com o nosso pouco. Mas o ponto que eu gostaria de falar com vocês hoje aqui é de que Deus irá derramar do seu óleo em quem tiver vasos para reter, em quem tiver recipientes. Deus, veja só que quando acabaram os recipientes, o óleo cessou. O óleo cessou. Porque Deus não derrama óleo no chão. Podia ter continuado, né? Mas o óleo de Deus é precioso. Ele não desperdiça o seu óleo. Deus não derrama óleo no chão. Ele derrama óleo em vasos. E esse óleo, ele representa a unção do Espírito Santo. Mas aqui no caso da viúva, ele representou também a provisão material. Foi a provisão deles. A salvação dos filhos. Através dessa fé que tiveram em pegar muitos vasos. O apóstolo Paulo, ele usa também essa analogia de que somos vasos de barro que carregam um tesouro precioso da graça de Deus. Em 2 Coríntios 4:7, para quem quiser anotar, 2 Coríntios 4:7, fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Então Deus precisa nos lembrar, nós precisamos nos lembrar a todo tempo, de que mesmo depois que Deus nos enche, nós somos ainda vasos de barro. E que a luz que está em nós, e que a provisão que temos, e que a abundância que temos, e que a unção que temos, tudo vem de Deus. É claro que precisamos trabalhar também, fazer a nossa parte. A parte do vaso. A parte do bolo. Isso é a nossa parte. Isso é a parte humana. Porque existe a nossa parte também. Preparar o vaso. Essa é a nossa parte. Mas a abundância mesmo vem de cima. Vem do alto. Deus vai abrir as janelas dos céus. Veja só, né? Até interessante. Por que Deus fala as janelas do céu? Porque as janelas só abrem de dentro, não abrem de fora. Só Deus pode abrir as janelas. Ok, mas vamos dizer assim: eu sou um cristão exemplar, eu já sou um vaso, eu já me deixei trabalhar por Deus, eu já passei pelo fogo e sobrevivi, né? Estou bem e busco em Deus a presença dEle, busco a unção dEle. E aí, depois que eu estou cheio do Senhor, o que acontece? Agora eu estou, beleza. Estou cheio do Senhor, beleza. E agora? Para quê? E agora chegou o momento de trabalhar para Ele.
de ser usado. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra em Juízes 7:16. Juízes 7:16. Vocês já devem ter ouvido falar da história de Gideão. Deus levantou esse homem numa terra onde estava todo mundo sem fé nenhuma. Um homem improvável. Improvável, como qualquer um de nós. E ele creu em Deus. E Deus levantou esse homem para ser o líder de uma nação, para guerrear contra o exército inimigo. E vejam só a estratégia que Deus deu de batalha para esse líder, Gideão. Deus foi diminuindo a quantidade de homens, vocês podem ler na história, mas o ponto que eu quero chegar é aqui, em Juízes 7:16. Que ele repartiu os 300 homens, só sobrou 300 homens, em 3 companhias, 3 pelotões. E deu a cada um, nas suas mãos, trombetas e cântaros. Cântaros vazios, que são vasos vazios. E com tochas dentro dos vasos, para que não aparecesse de noite. Olha a estratégia, para que eles estivessem no escuro. E cada um, em versos 20, assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, no sinal, né, que ele deu, e eles quebraram os vasos. Vejam só, os vasos foram quebrados para que a luz fosse revelada. E por consequência, o poder e a vitória de Deus, que foi o que aconteceu naquela batalha. Deus, ele deseja revelar a sua luz. Deus deseja revelar o seu poder através de nós. Através de nós. Em Lucas 8:16. Lucas 8:16. Se vocês puderem abrir. Ninguém, depois de acender uma candeia, uma lamparina, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, ou sobre uma mesa, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Quando Deus nos enche com a sua luz, não é para a gente ir para casa, tampar o vaso e curtir a unção. Ah, vou lá para o meu quarto e vou curtir a unção. Aí se eu ficar cansado, eu pego o vaso, tampo ele e coloco embaixo da cama. Será que foi para isso que Deus encheu você? Para você ficar em casa curtindo a unção só para você? Será? No versículo 17 fala assim: nada há oculto que não haja de manifestar-se, e nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver o quê? O vaso, se lhe dará. Ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Olha só, exortação. A unção, a luz de Deus, a abundância material, ela tem um propósito na nossa vida. É de ser compartilhada com os outros. A luz de Deus
que está em você pode iluminar toda a sua casa. Eu estou falando isso de uma maneira espiritual. Tudo isso é símbolo, é aquilo que eu falei para vocês. Mas e se você insiste em guardar essa luz debaixo da cama, a sua casa pode correr o risco de ficar no escuro. Os seus filhos podem vir a ficar no escuro. Mas o ápice de tudo isso para Deus é quando nós, espontaneamente, nos entregamos a Ele. Em quebrantamento. Quebrantamento. Nos derramando a Deus. É quando nós chegamos e ofertamos quem nós somos, a nossa vida para Ele. E eu espontaneamente chego assim, ó, Deus, eu me quebro aos teus pés. O Senhor me fez vaso, mas eu me jogo aqui, ó. Minha adoração ao Senhor, eu me quebro, eu me quebranto diante do Senhor. Nada importa, porque eu estou na tua presença. Nada importa. Esse é o ápice. Esse é o ápice que Deus espera de nós. E nós vemos isso na palavra. Nós cantamos isso agora há pouco. Em Marcos 14:3, fala assim: esta é a história da mulher na casa de Simão, que levou um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Isso valia muito dinheiro naquela época. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Essa mulher aqui já era seguidora de Jesus. Nós temos duas mulheres na palavra. Existem duas histórias. Existe a história da pecadora que foi na casa do fariseu, quebrou o vaso nos pés de Jesus, chorava e enxugava os pés de Jesus com os cabelos. Essa era a história da pecadora. E o fariseu pensava, se ele soubesse quem está aí. Mas hoje, eu estou falando para aqueles que já são seguidores de Cristo. Essa passagem, aquela fala para aqueles que não são ainda. Porque Jesus, Ele quer todos. E essa daqui, ele fala daquela que já era seguidora dele, que foi na casa de Simão. E ela derramou esse óleo sobre a cabeça dele. E veja a reação de Jesus. Primeiro os discípulos se indignaram. Para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido e dado aos pobres, o dinheiro. E Jesus falou para eles: os pobres sempre estarão com vocês, mas não eu. E ela fez algo bom para mim. Às vezes as pessoas se escandalizam quando nós damos a nossa vida a Deus. Quando nós damos algo de nós para Deus. Quando servimos a Ele. Para que esse desperdício? Elas falam. E Jesus falou assim: onde for pregado esse evangelho, será também contado o que essa mulher fez, para a memória sua. E vejam vocês, nós estamos aqui quase 2000 anos depois, falando e cantando. Nós acabamos de cantar essa música.
que eu quebro, Senhor, meu vaso de alabastro. Eu estou representando. Isso representa, é uma simbologia. Senhor, eu me derramo aos teus pés. Tudo que o Senhor colocou em mim é teu. E sem o Senhor, eu não sou nada, eu sou pó. Sem o Espírito Santo, eu sou pó. Então eu preciso dele. E quando eu tenho esse entendimento de adoração, de louvor a quem Ele é, a tudo que Ele fez por mim, tudo que eu quero é me derramar aos seus pés e realmente me entregar. Realmente me entregar. E quando nós espontaneamente nos quebramos em louvor e em adoração a Ele, o seu amor nos refaz. E sabe o que Ele faz? Ele nos dá um vaso novo, com maior capacidade ainda. Sabe, Deus faz um upgrade nas nossas vidas. Quanto mais nós nos quebramos, quanto mais nós nos entregamos para Ele, mais Ele nos refaz. E cada vez que Ele nos refaz maiores, mais capazes, para recebermos mais, para podermos dar mais, para nos quebrantarmos mais, para podermos ser refeitos ainda melhores, e para recebermos mais, e para derramarmos mais. Para Deus não há limites. Nós é que limitamos o poder dele. Deus não tem limites. Ele é o Senhor de todo o universo. É o Senhor Criador de todo o universo. E Ele é nosso Pai. Quem somos nós? Somos os vasos. Nós não podemos limitar o poder dele. Não podemos. Ele quer te abençoar. Ele quer derramar sobre você. Mas às vezes Ele não pode. Porque Deus, Ele não derrama no chão. Ele não derrama no pó o óleo. Deus, Ele derrama no vaso. Eu gostaria de te dizer que se nesse momento você se sente um vaso rachado, se você se sente um vaso cheio de furos, cheio de imperfeições, quebre agora. Quebre esse vaso na presença do teu Pai. Quebre. Se quebrante. Quebre esse vaso na presença dele. Jesus está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. Esse é o momento. Se você ainda é pó, esse é o momento para você deixar que a água da vida entre e te transforme em barro. Um barro molinho para ser moldado nas mãos do Senhor. E se você é barro duro, barro seco, peça agora
Espírito Santo te molhar, te inundar com a água dele. Esse é o momento. Se você é servo, mas tem áreas na tua vida que você tem dificuldades de entregar para Ele, vá agora na sua presença. Se quebrante na presença de Jesus. O que eu posso dar para um Deus que tem tudo? O que eu posso dar para o Criador dos céus? Eu posso dar o meu coração. Eu posso dar a minha vida para Ele. E é o que Ele anseia. Ele anseia e Ele espera. É pelo nosso coração. Quebrantado na presença dEle.